Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. Nesse vídeo eu vou falar sobre o uso dos hidrolatos nos cuidados infantis, certo? Mas Camila, o que é um hidrolato? O hidrolato nada mais é do que o produto de destilação do óleo essencial. É um produto, que residual de destilação do óleo essencial. Durante o processo de destilação, quando se extrai, o óleo essencial, esse óleo é extraído, o que vai então para dentro dos nossos famosos vidrinhos, né, como esses aqui. O que vai para cá é então o óleo essencial. O que sobra desse processo de extração, essa água que é utilizada durante o processo, que sobra, é chamada então de hidrolato. Nessa água existe uma quantidade enorme de substâncias bioativas e aromáticas, que têm também funções terapêuticas. Funções terapêuticas essas que são similares às funções dos óleos essenciais, porque ainda na sua composição, do hidrolato, existem moléculas, algumas propriedades bem parecidas com a dos óleos essenciais, mas em menor quantidade. Então, ele tem um efeito terapêutico, mas esse efeito terapêutico é formado por moléculas menos concentradas e também por moléculas diferentes, porque aquilo que vai para dentro do frasquinho do óleo essencial são moléculas menores, que saíram através do processo de destilação a vapor, e o que sobra, então, no hidrosol são moléculas químicas um pouco maiores que não conseguiram ser destiladas, mas que têm as suas propriedades. O hidrolato também é conhecido como hidrosol. Em geral, ele é vendido, em frascos assim, maiores. Esse aqui tem 250 ml, que é a média do que vem vendido por aí, tá? Esse aqui, por exemplo, é um hidrolato de tea tree ou de melaleuca, né? Que esse é o que a minha filha utiliza para tratar as espinhas do rosto, para controlar, na verdade, a oleosidade, para que ela não tenha tantas espinhas no rosto na fase da adolescência, que é na fase onde ela se encontra neste momento, certo? Então, o hidrolato é uma alternativa, sim, ao uso dos óleos essenciais. Camila, e qual é a real diferença entre os hidrolatos e os óleos essenciais? Bom, como eu acabei de falar para vocês, o hidrolato é um produto, É um produto da destilação, assim como o óleo essencial, mas o hidrolato tem uma concentração menor, é menos concentrado de substâncias diferente dos óleos essenciais, que tem uma concentração química muito maior, tendo que ser diluído para ser utilizado, por exemplo, em crianças. O hidrolato, por sua vez, pode também ser utilizado diluído em bebês e em crianças bem pequenas e pode ser utilizado sem diluir, por exemplo, em crianças maiores ou dependendo da finalidade terapêutica que você espera deste hidrolato. Bom, que mais? Bom, quando a gente fala do uso do hidrolato em crianças, nós precisamos entender que as necessidades de bebês e de crianças são bem diferentes das necessidades de um adulto. Por isso, esse olhar para o uso dos hidrolatos pode ser bem interessante. Por quê? Porque bebês e crianças ainda estão em processo de formação de órgãos e de sistemas. E eu já trouxe aqui no canal várias vezes falando que alguns óleos essenciais podem sim trazer interações, tanto com órgãos como com sistemas que estão em formações em crianças. Então, nesse caso, o uso de hidrolatos se torna mais seguro do que o uso de óleos essenciais para quem vai fazer esse uso sem acompanhamento e sem um conhecimento da química, de qual é verdadeiramente o efeito terapêutico que esse óleo essencial tem, Porque vou trazer aqui um exemplo para ficar bem claro para você. Óleos essenciais, como por exemplo, o óleo de wintergreen, não devem ser utilizados por crianças. Por quê? Porque a criança ainda está em formação e ela não tem, por exemplo,
Algumas enzimas hepáticas ou seu fígado ainda não está completamente formado, não tendo a capacidade de metabolizar o princípio ativo que contém nesse óleo, que é o salicilato de metila. Inclusive, princípio ativo da onde é extraído o ácido acetil salicílico, que é usado, então, para a produção de um dos medicamentos mais utilizados e difundidos pela indústria farmacêutica, que é a aspirina, certo? Então, o ácido acetil salicílico para a produção desse medicamento é extraído desse princípio ativo, que é o salicilato de metila, que não deve ser utilizado por crianças. Outros óleos essenciais também podem trazer toxicidade neurológica, pelo fato dessas crianças terem ainda um sistema nervoso em formação, em desenvolvimento. Alguns óleos, como óleos essenciais, rico em substâncias canfuradas e óxidos, podem atingir o sistema nervoso central, causando aí um problema de toxicidade. Por isso, o olhar para o uso de hidrolatos no tratamento de bebês e de crianças se torna muito, mas muito interessante. E Camila, como que eu vou utilizar o hidrolato com o meu filho? Ou em que situação eu posso utilizar os hidrolatos no cuidado da minha criança? Bom, eu posso utilizar, por exemplo, o hidrolato num banho relaxante. Ao invés de pingar 3, 4 gotinhas de óleo essencial de lavanda diretamente na água da banheira, o que faz com que essa lavanda não esteja diluída, não é o fato de eu pingar o óleo essencial na água que vai fazer com que ele fique diluído, correto? Acredito que você não tenha pensado nisso antes, certo? Porque água e óleo não se misturam. Então, se eu pingar o óleo essencial de lavanda na água antes de diluir ele corretamente em um óleo vegetal ou até mesmo em um sabonete neutro de uso infantil, esse óleo não vai estar diluído e pode, quando eu colocar o bebê na banheira, entrar em contato diretamente com a pele desse bebê, que é muito mais sensível do que a pele de um adulto, fazendo com que ele tenha um contato com o óleo essencial sem ser diluído numa pele mais sensível. E essa pele quentinha, morninha, né, tem uma maior abertura de poros, o óleo essencial, ele tem afinidade pela gordura da pele, fazendo com que ele tenha uma maior absorção nessa pele do bebê, podendo levar esse bebê a ter um processo de alergia da pele ou até algum caso de toxicidade. Pode ser que isso não aconteça na hora, mas se essa for uma prática recorrente, pode ser sim que em pouco tempo seu filho apresente alguma reação frente a esse uso incorreto de um óleo essencial. Se ao invés de utilizar o óleo essencial, você diluir na água da banheira um hidrolato, os riscos de toxicidade para o seu filho são bem menores. Então, hidrolatos como de lavanda e de camomila romana podem fornecer, sim, um banho relaxante, calmante, trazendo uma propriedade terapêutica benéfica para esse bebê, que vai ser, então, produzida para ele de uma forma muito mais segura do que o uso incorreto de um óleo essencial, certo? De que outras formas eu posso utilizar? Os hidrolatos, como eu já mostrei nesse vídeo, eles vêm, então, nesse frasco e eles podem ser borrifados, certo? Então, eu posso utilizar, sim, o hidrolato borrifado na cama do meu filho para trazer aí uma atmosfera mais relaxante para esse ambiente onde ele vai dormir. Posso utilizar para limpar ferimentos. Então, esse hidrolato, por exemplo, o hidrolato de melaleuca, é ótimo para limpar ferimentos ou machucados dessas crianças. Bom, também posso utilizar o hidrolato para amenizar queimaduras de pele, então queimaduras solares. O hidrolato de lavanda, por exemplo, é excelente para esse tipo de coisa. Então eu faço uma compressinha com esse hidrolato e aplico na pele da criança, ou se eu tiver ele no formato de hidrosol, eu posso borrifar nessa criança. Posso utilizar também para tratar assaduras, para lavar os olhos quando eu estou com algum problema como excesso de pele no olho ou alguma irritação ocular. Posso utilizar o hidrolato para este fim também.
Posso utilizar, então, também para irritação e para agitação, certo? Então, as propriedades terapêuticas atribuídas aos hidrolatos podem, sim, ser utilizadas de uma maneira muito mais segura e muito mais coerente com crianças do que os óleos essenciais, se utilizados de maneira errada. Porque para eu utilizar um óleo essencial, eu preciso, sim, ter um conhecimento de qual é a química desse óleo, como eu vou utilizar, por quanto tempo eu vou utilizar, quantas gotas eu vou utilizar e para qual finalidade eu estou fazendo esse uso em uma criança. Já o uso dos hidrolatos, então, são considerados mais seguros, trazendo também propriedades terapêuticas para essa criança, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você nunca usou o hidrolato, recomendo que você faça uso, que teste pelo menos um hidrolato entre, né, as dezenas de hidrolatos que existem hoje no mercado. A sugestão, tá, para quem aí for fazer uso de um hidrolato, existem pequenos produtores que fazem o cultivo, né, de plantas em sistema agroflorestais, que fazem, então, a destilação de óleos essenciais em pequenos lotes, ou também chamados de microlotes, que produzem, então, óleos essenciais de grande qualidade, assim como hidrolatos de grande qualidade. Esse que eu tenho aqui é justamente de uma produção agroecológica, certo? Você acaba incentivando aí o processo de sustentabilidade no ambiente, comprando de um pequeno produtor, o que também aí estimula o comércio, né, e o crescimento desse pequeno produtor, que realmente está preocupado com o meio ambiente e com a fabricação de produtos dentro de uma norma de excelência, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado nos cuidados infantis e no uso do hidrolato, e entendendo que você tenha entendido que existem sim diferenças, não existem comparações entre o uso do óleo essencial e do hidrolato, mas eles podem ser ou complementares, ou o hidrolato pode ser substituído, não vai ter uma ação igual à ação do óleo essencial, mas ela pode sim ter uma ação muito benéfica para um bebê ou para uma criança. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais ou ficou com alguma dúvida, deixa um recadinho aqui para mim no vídeo. Eu vou ficar muito feliz em te responder. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para receber as notificações de novos vídeos, né, que eu posto aqui no canal semanalmente, tá bom? Então, um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo.